cuidando da transmissão, já tá rolando? Podemos começar? Ou como que vai ser? Show. Beleza. Então, vamos retomar, né, nosso debate. Queria fazer minha fala do início, para que a gente tenha registrado na transmissão. Então, eu repeti um pouco, mas estava bem no início. A gente havia iniciado o nosso primeiro momento, né, que eram as falas. E aí, bom, vou refazer minha fala, né? O tema desse debate de hoje, ele é políticas públicas e como elas afetam a vida dos estudantes. Então, para começar, eu queria falar um pouco sobre o que são essas políticas públicas, né? E vou ler uma definição aqui, breve. São o conjunto de programas, ações e decisões tomadas pelos governos, sejam eles nacionais, estaduais ou municipais, com a participação direta ou indireta de entes públicos ou privados que visam assegurar determinado direito de cidadania para vários grupos da sociedade ou para determinado segmento social, cultural, étnico ou econômico. Ou seja, essas políticas públicas correspondem a direitos assegurados na Constituição. Então, a partir dessa breve definição, a gente já pode ter uma ideia de como que essas políticas afetam a vida dos estudantes. E aí, para que a gente tenha um entendimento assim melhor, né, mais nítido, eu queria dar alguns exemplos de como que isso ocorre. Então, no ano de 2016, ou durante o governo Temer, foi aprovada uma emenda constitucional, que é a Emenda Constitucional 95, que também é conhecida como PEC da Morte. Esse nome foi dado pela oposição, né, para essa PEC por conta do seu conteúdo, né, que essa PEC decide que os investimentos na saúde pública e na educação serão congelados durante o período de 20 anos, né, e também estabelece um teto de gasto nessas áreas. Então, isso impacta diretamente a vida dos estudantes, e não só dos estudantes, como também de todos os profissionais da educação, né? E aí, por outro lado, né, eu dei um exemplo agora de uma medida que afeta negativamente os estudantes e os profissionais da educação, mas eu queria dar outro exemplo agora, que durante o governo Lula, o MEC, no final de 2005, criou o Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional. E esse plano ele tem o objetivo de ampliar a presença dessas instituições em todo o território nacional. E esse processo de expansão, né, ele se iniciou quando o governo federal revogou, por meio de uma lei, que é a Lei 11.195, revogou a proibição da criação de novas unidades de ensino profissional federais, que estava prevista na Lei nº 8.948. Então, eu quis trazer esses dois exemplos, né, para que a gente possa entender que quando a gente está discutindo a educação, é impossível a gente fazer essa discussão desligada da política, não é? Porque se a gente quer entender a nossa situação hoje, né, a situação da educação no Brasil, a gente precisa necessariamente entender a nossa situação política. Então, é importante que a gente entenda, né, porque às vezes pode parecer algo chato, algo que sempre está sendo trazido à tona, mas existe essa necessidade, né? Se a gente vê as dificuldades que a gente enfrenta, a gente só consegue ter uma possibilidade de mudança entendendo a nossa situação e a partir daí agindo. Então, eu queria falar agora como que concretamente essas questões repercutem na vida cotidiana dos estudantes. Para começar, né, eu acredito que todo mundo que está aqui saiba, né, inclusive pela própria experiência, que a educação no Brasil ela é extremamente desigual. Não é? Algumas pessoas elas já nascem sem nenhum esforço, né, com
as suas passagens compradas para as melhores escolas, as escolas mais referenciadas, as escolas mais caras. E por outro lado, existem aquelas pessoas que malmente conseguem garantir a sua alimentação e o seu transporte para poder aprender o conteúdo, né? Ter uma educação realmente digna. E essa situação é completamente inaceitável. Então, para falar um pouco assim da realidade dos estudantes do IFBA, a gente pode perceber os impactos que essa administração pública tem na vida dos estudantes, se a gente observar que boa parte dos estudantes que necessitam dos programas de auxílio estudantil, de bolsas, né, referente à alimentação, ao transporte, à moradia, grande parte dessas pessoas não conseguem ter acesso a esses benefícios. Então, quando a gente para observar, né, medidas como essas, da PEC da morte, do contingenciamento de gastos pelo MEC, né, no ano de 2019, e também esses cortes que estão previstos para o ano de 2021, também pelo MEC, que somente nos institutos e universidades federais somam aproximadamente 1,5 bilhão de reais. Quando a gente olha para medidas como essas, a gente está vendo um ataque direto e um ataque massivo à vida dos estudantes do ensino público. Então, hoje, a gente está enfrentando uma situação que é muito complexa, né? Uma situação que é muito delicada e é muito dramática. A gente pode ver nesse cenário de pandemia um aprofundamento ainda maior dessas desigualdades sociais na educação. A gente viu que as escolas públicas elas estão há praticamente um ano sem realizar aulas, né? Enquanto os estudantes da rede particular mantiveram os seus estudos, né? Aprofundando, aumentando ainda mais esse espaçamento, esse abismo que existe. A gente também pode ver uma realização truculenta do Enem, né? Passando por cima da realidade dos estudantes e promovendo aglomerações e contaminação, né? Além de ser mais desigual ainda, porque não houve preparo dos estudantes da rede pública, né? Houve esse período sem estudo. E uma outra coisa que a gente pode ver na conjuntura, né, por conta dessas medidas públicas, foi o retorno às aulas presenciais, que a gente viu que não é possível fazer agora, porque nos lugares em que houve esse retorno, as pesquisas mostraram que houve um aumento significativo dos casos de Covid, tanto entre os estudantes quanto entre os professores e na população como geral. E, por outro lado, também, onde houve o retorno das aulas remotas, a gente sabe que grande parte da população, infelizmente, não tem condições de acessar essas aulas, seja pela falta do equipamento, seja pela estrutura da casa e também pelo tempo disponível às pessoas, porque a gente sabe, né, que a gente está atravessando uma grande crise, que é uma crise sanitária, é uma crise econômica e é também uma crise ambiental. Mas assim, eu citei vários exemplos, né, de como as políticas públicas afetam a vida, né, várias dificuldades, vários desafios que surgem a partir disso, mas eu queria falar um pouco também da nossa organização, né, enquanto uma força política, o movimento estudantil organizado, né. Então, desses próprios exemplos que eu trouxe, os estudantes, né, a combatividade dos estudantes não permitiu que a gente ficasse calado, não permitiu que a gente aceitasse essas medidas. Então, a gente pôde ver no ano de 2019, frente ao contingenciamento, nós ocupamos as ruas do Brasil, os estudantes, os professores, gritando não a esse contingenciamento, e a gente conseguiu fazer essa medida recuar, obrigou o governo a recuar essa medida através da nossa pressão popular, né? A gente pôde ver também no ano de 2020, mesmo com essas dificuldades da pandemia, nós puxamos a hashtag do Adia Enem, que também forçou o MEC a adiar essa prova, né, provando que é possível a gente lutar pelos nossos direitos, tanto dentro quanto fora de nossas casas, né? Então, para poder concluir assim já, eu queria reforçar uma coisa, né? Que a gente, durante todos esses governos que a gente teve e que a gente terá,
a gente viu que alguns lutaram mais pelo bem da educação, outros lutaram pelo mal, né? Lutaram contra a educação pública, mas tanto em um governo quanto em outro, uma coisa se manteve, que é a força dos estudantes organizados. Porque quando a gente se une, e a gente reivindica e exige os nossos direitos, a gente tem o poder, né? E a gente consegue impor ao governo essas nossas demandas, as nossas necessidades. Então, por mais que as políticas públicas elas afetem sim a vida dos estudantes, seja de forma negativa ou de forma positiva, as nossas ações também, né? Quanto maior ecoa a nossa voz, quanto mais alto ecoa a nossa voz, quanto maior for a nossa união, mais as nossas decisões vão impactar nessas políticas públicas. Então existe uma correlação de forças que a gente nunca pode perder de vista. Nós temos esse poder de não simplesmente aceitar essas decisões que são tomadas muitas vezes sem nem consultar os estudantes. Então, é isso a minha fala, eu concluo. E agora eu queria convidar a Giovana para poder estar fazendo a sua contribuição para o debate. Oi, gente, boa noite. Vocês conseguem me ver, me ouvir direitinho? Vou pedir desculpas pela minha internet, né? Eu moro em São Paulo, tá chovendo, então isso dificulta bastante o acesso, né? Mas me apresentar, meu nome é Giovana, estou como coordenadora geral da FENET, que é a Federação Nacional dos Estudantes de Ensino Técnico. Construo essa entidade aí na luta junto com o Felipe. Queria agradecer o convite da AMES, né, para estar participando desse debate que é tão importante sobre o orçamento dos nossos IFES, sobre a permanência, que é a questão principal que a gente vai enfrentar, né? A defesa das nossas vidas, das vidas dos estudantes pobres e que a gente quer estudar de fato, né? A gente quer ter acesso, quer permanecer na universidade, quer permanecer no instituto, na escola, e é por isso que a gente luta. Então, queria fazer um apanhado assim mais geral, né? Todo mundo sabe, todo mundo está vivendo a mesma situação, mas nós vivemos aí do final do ano passado para cá uma segunda onda, né? Um aumento novamente dos casos de mortes. A gente registrou aí nessa última semana um recorde de 1.900 mortes no nosso país. E é importante que a gente faça essa ressalva, né, de que não são apenas números, apenas recordes, mas que são vidas, né, dos nossos amigos, das nossas famílias, que são perdidas por uma imprudência do governo. Na verdade, uma escolha, né? O governo Bolsonaro escolheu não vacinar o nosso povo, escolheu não investir na vacina, não investir nos estudos da vacina dentro e fora do país, mas sim investir milhões e milhões na cloroquina, que era um remédio, né, que era comprovadamente ineficaz contra a Covid-19. O resultado é que hoje a gente tem muitas mortes, né? E uma crise sanitária, uma crise política, uma crise social muito profunda. Então, não só as mortes, mas o desemprego, enfim, a gente está vivendo uma situação muito caótica, né? Mas é importante ressaltar que isso não foi inesperado, né? E que isso não foi uma coincidência. O governo Bolsonaro tomou essa decisão de não vacinar o nosso povo, tomou a decisão de não manter o auxílio emergencial, que foi muito importante, né? Apesar de ser um valor que não dá resposta à situação que o nosso povo vive. R$ 600 no ano passado já foi o suficiente. A gente entra agora no ano de 2021 para ser aprovado R$ 250, que ainda é mais difícil, né? Enfim, foi uma decisão do governo federal e de vários governos estaduais de não ter a nossa vacina e a nossa vida como prioridade. Queria falar um pouco da situação dos institutos federais, né? A gente vem vivendo ao longo desses anos uma série de ataques às nossas instituições, ao que é o ensino técnico público, gratuito e de qualidade, o que representa uma instituição que é socialmente referenciada, que tem o projeto de educação para os estudantes pobres, para defender a sua comunidade ao redor, fazer, levar a ciência para o nosso país e tudo isso de uma forma pública, né? De uma maneira pública. Então, nossos institutos vêm
sendo atacados há muito tempo, né? Não só desse governo, mas em especial nesse governo. A gente viu aí, em pouco tempo de governo Bolsonaro, uma série de ataques profundos. Então a gente foi aí em 2019, construiu o Tsunami da Educação, que era também em defesa do orçamento. No ano passado, apesar da situação da pandemia, né, nós continuamos na luta, como o Felipe bem disse aí, na defesa que a gente pudesse fazer um Enem, que nós tivéssemos condições de nos preparar, que não aconteceu, né? Na verdade, a gente teve o Enem nesse ano com condições sanitárias, na verdade não houve condições sanitárias, né? Não tinha nem medição de temperatura nas provas, ou seja, um caos, né? Mas a gente entra nesse ano com uma coisa inédita, vamos dizer assim, né? Que é a lei orçamentária anual, que é a LOA, que é a lei que rege o orçamento que vai ser gasto naquele ano. Mesmo em março de 2021, a gente entra no nosso ano sem a aprovação dessa lei. O que isso implica no nosso cotidiano, né? A gente já tinha visto aí uma previsão de corte do orçamento do ano passado para cá. Vou dar um exemplo, eu estudo no Instituto Federal de São Paulo, Campo São Paulo, na capital. E lá já era previsto que a gente tivesse mesmo no orçamento de 2020, que foi um orçamento insuficiente, a partir desse orçamento um corte de 20%. Então a gente já tinha previsão desse corte. Mas com a LOA não aprovada, a gente, na verdade, até na prática tem hoje 100% de corte no orçamento do Instituto Federal, porque a gente não tem nenhum orçamento sendo executado. Então a gente precisa que esse orçamento seja aprovado imediatamente, para que a gente possa aprovar, inclusive nos nossos institutos, uma série de medidas. Por exemplo, as bolsas de permanência dos estudantes ingressantes dependem desses editais que são aprovados no orçamento no início do ano, aliás, no final do ano anterior. Com a gente não tendo esse orçamento aprovado, a gente vive uma série de ataques, principalmente a permanência estudantil, no que diz respeito a esses editais, a essas bolsas, a todo esse programa que existe dentro dos institutos, que faz com que os estudantes mais pobres continuem permanecendo, né? Então esse é um debate muito profundo que a gente tem que fazer sobre o ataque que a gente tem vivido, assim. E é necessário que a gente se organize. Apesar da situação, como o Felipe bem disse também, a gente teve grandes vitórias do movimento estudantil, conseguiu enfrentar de cabeça erguida os grandes ataques do governo federal. E é necessário que a gente continue organizado, né, nas nossas entidades estaduais, continue organizado nos nossos grêmios, para que a gente combata esses ataques. Vou dar um exemplo agora de uma pauta bem recente, né? A gente teve a PEC 186, que era uma PEC que vinculava, né, a aprovação do auxílio emergencial a uma série de retrocessos no orçamento da saúde e educação. Então, ao mesmo tempo que a PEC dizia que ia aprovar o auxílio emergencial para 2021, ela colocava que não ia ter um gasto mínimo do Estado com o orçamento e com a educação e a saúde, desculpa. Então, se a gente tinha, sei lá, 25% de gasto mínimo para a educação e 15% de gasto mínimo com a saúde, esse gasto mínimo era retirado, ou seja, o Estado estava aprovado a fazer, a executar um orçamento de 0% se ele quisesse. Então, nós fizemos uma pressão popular, né? Nós, as entidades estudantis, os estudantes, os sindicatos, os professores que estão aí em vários estados do nosso país em defesa da sua vida, né? Em greve de luta pela sua vida, que é uma questão muito importante. Nós tivemos um recuo, né, do governo de tirar essa parte do orçamento mínimo. É evidente que essa PEC ainda coloca uma série de retrocessos para nós, né? Para a nossa classe, né? Para a juventude pobre, para o nosso povo trabalhador que vem sofrendo uma série de ataques, mas foi uma vitória, né? Então é importante que a gente não só analise a situação que a gente vive do ponto de vista dos ataques, mas também das nossas vitórias, que só são cabíveis de acontecer perante a nossa organização, né? Então, queria ressaltar isso mais uma vez e dizer que nós nos fortalecemos, né? A AMES BH, a FENET e todos os nossos movimentos sociais se fortalecem, inclusive com esses ataques que a gente recebe a cada dia, né? Se fosse para, de fato, fazer uma luta política na sociedade, a gente teria aí esse presidente, né, que na verdade é um fascista aberto ao diálogo, colocando a cara a tapa e não se escondendo atrás de milhões gastos
em leite condensado, atacando a educação, não vacinando o nosso povo. Então, na verdade, nós estamos do lado certo da história, sempre estivemos, né? E temos que estar de cabeça erguida para organizar as nossas atividades e para que elas se repitam cada vez mais, né? Para que a gente possa estar cada vez mais unido, junto, mesmo distante, né? Para organizar e para defender a nossa vida e por uma sociedade mais justa, que esse, no fundamental, é o mais importante. Então, eu queria agradecer aí o Felipe, né? E agradecer a Anos BH também pelo convite e pelo espaço. Valeu, muito obrigado pela contribuição aí, muito boa dessa maneira. Então, agora nós vamos abrir o nosso segundo momento, né, nosso segundo bloco, que é a inscrição. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser colocar, quem quiser falar também, pode estar fazendo inscrição no chat, colocar me inscrevo, que aí a gente pode ter aí uma fala, acho que de 5 minutos para cada um, acho que tá bom. E é isso. Aí as perguntas a gente responde no final desse bloco. E quem quiser falar, tá liberado, gente. Podem se inscrever. Isso podem tomar seu tempo aí para pensar o que vocês vão falar, o que vocês vão perguntar, mas podem ficar à vontade, gente, não tem coisa que não. Tem uma inscrição aí do Naldo, e aí tá aberta a inscrição quem quiser se inscrever, mas pode começar, Naldo, 5 minutos. Oi, gente. Bom, eu me chamo Naldo, né? Sou membro da AME Salvador. E eu vim aqui para realmente saudar a construção desse evento, né? Que fala sobre um assunto assim tão importante, que é sobre as políticas públicas, né? Nos nossos institutos, nas nossas universidades. Principalmente no nosso Instituto, né, Federal da Bahia, o IFBA. E eu gostaria de falar que a importância de a gente estar construindo aqui essa discussão é porque as políticas públicas elas foram conquistadas há muito tempo, né? A gente até hoje vem conquistando, até hoje a gente vem lutando, fazendo essa luta para poder garantir esses direitos, né, sobre a educação pública e tudo mais da educação pública e tal. E qualquer ataque que vai de contra isso, qualquer medida que negue essas políticas assim, que permite a nossa existência na educação, né? Que permite nosso ensino público, qualquer ataque que vá contra eles é realmente negando a gente o direito de estar estudando. Então, por isso que a gente deve realmente estar aqui nesse debate, para poder estar se organizando junto com a FENET, com a AMES e com outros movimentos estudantis aí que estão fazendo a luta, porque a gente tem que dizer não a qualquer retrocesso que vem em cima da nossa educação, né, pública. E eu sou estudante do IFBA. Infelizmente, a Luziana não pôde estar participando hoje aqui, mas nós que somos estudantes dessa instituição, a gente está vendo aí esse descaso que vem acontecendo na comunicação sobre a não data de uma inscrição para o auxílio estudantil e tal. E nós, estudantes do IFBA, a gente sabe que é muito importante o auxílio estudantil, né, que é o PAI. É muito importante isso, porque garante a nossa permanência como estudante, garante a gente estar assistindo todas as aulas e tudo mais. Uma grande ajuda assim, para um monte de estudantes que se encontram em condições assim, precárias, de miséria e tal.
e que esse auxílio ele ajuda muito, principalmente nesse contexto que a gente vive vivendo, nesse contexto pandêmico que a gente vive, e com certeza esse é um auxílio assim, que faz diferença na mesa de muitos estudantes que estão nessa instituição. E já tem 2 semanas já que a gente está tendo aula EAD e nada até hoje foi dito assim como está acontecendo o processo, todo o processo e tal, da inscrição, da renovação dos auxílios. A gente não sabe de nada. E é isso, tipo, realmente, hoje era para ter uma oportunidade da gente estar perguntando a Luzia e tal, como reitora e tudo mais, o posicionamento do IF para cima disso, porque a gente realmente precisa pressionar né, no Instituto, porque a gente merece uma explicação, a gente merece uma justificativa, porque a gente tem que saber que esses direitos que a gente tem, esses direitos públicos e tal, que garantem a nossa permanência no Instituto, garante, ele não são um favor, né? A gente tem. Eles não são um favor nenhum, a gente lutou muito. Nossos antepassados lutaram muito, até hoje a gente vem lutando todos os dias e tal, para poder ter eles. E esse descaso que vem fazendo conta de informação e tal, é bem ruim assim mesmo, né? É bem não tratar os estudantes com respeito que a gente merece. Isso eu acho muito importante. Realmente, a gente está discutindo aqui, todos aí que não falaram ainda, possam estar falando, estão trazendo as suas visões aqui, para a gente poder construir realmente um debate assim, bastante enriquecedor, assim, né? Que a gente possa sair daqui, que a gente possa daqui hoje com a consciência assim, sabe, uma consciência assim, mais plena possível assim, sobre essas questões, assim, que são de extrema importância. E é isso. Eu desejo um ótimo debate, um ótimo evento e que todos fiquem bem. Aldo. Então, e está aberto a inscrição, gente. Podem se inscrever aí, sem vergonha, sem timidez. Alguém mais vai se inscrever, gente? Se a gente deixar nossas... O Vitor colocou um comentário. Você já leu o comentário do Vitor, mas se você quiser se inscrever e falar, Vitor, é ótimo, viu? Mas o comentário do Vitor foi o seguinte: sobre a fala de Naldo, a demora nos auxílios se deu majoritariamente por culpa do governo federal / MEC. Até fevereiro, se não me engano, a verba ainda não tinha chegado no IFE. Pois é, um descaso muito grande. É isso, a gente vê que, infelizmente, enquanto, assim, vou querer falar um pouquinho, enquanto o pessoal está fazendo que a gente tem visto essa postura do MEC, né, do governo federal, infelizmente, não dando importância, né, para os estudantes, para a educação do Brasil. Porque, inclusive, esses exemplos que foram dados, né, dos contingenciamentos, dos cortes que aconteceram, esses cortes que estão previstos para esse ano, são tudo medidas que são respaldadas pelo MEC. Então, essa postura, ela não é a favor da educação. Né? Contraditório, o Ministério da Educação atacar a educação. Né? O comentário do
Vitor, vou ler também, e consequentemente impossibilitou o trabalho dos servidores. Não tinham como trabalhar às cegas e agora está tudo sendo feito às pressas. Absurdo isso, e que a gente tem que denunciar, né? A gente não pode aceitar esse tipo de coisa. Porque, poxa, num cenário tão complicado como esse, a gente ainda vê ataque, né? Há um momento que a gente precisa de mais ajuda, a gente vê o contrário. Então, isso não pode depender realmente das instâncias governamentais, e o único caminho para que a gente consiga ter os nossos direitos é através da luta, da organização dos estudantes, autônoma, né? Feita nós por nós, porque senão a gente cai nesse tipo de descaso. Tá aberto, gente, para inscrição. Amigo, você tá falando bastante, porque você não se inscreve pra fazer uma fala, as suas falas estão ótimas. Se você quiser se inscrever. Vai do jeito que for possível. Assim, vou ler outro comentário do Vitor. Parece que é uma luta frequente para destruir as instituições federais. Corte de verbas, ameaçando servidores que se opõem ao governo e afins, só ladeira abaixo. O jeito é lutar e continuar lutando. Exatamente, precisamente. É isso. Gente, se vocês quiserem fazer inscrição, fazerem suas falas, o momento é esse. Tá certo? E aí, gente, vamos ter inscrições? Tem um comentário muito bom do YouTube. Aí, deixa eu ver se eu pode ler, sim, claro. Bom, gente, tem aqui um comentário que está sendo visto pela transmissão, né, no YouTube, do Lucas de Araújo Machado. Ele fala: a limitação do orçamento está prejudicando os estudantes. Minha turma do IFBA Mecânica está faltando 3 professores. E aí tem essa questão, né, que como esse corte ele implica não só na permanência dos estudantes, assim, no PAA e tal, mas tem essa questão também dos funcionários, né? Dos funcionários que estão demorando de serem contratados, estão demorando de serem contratados e isso acaba afetando de várias formas, assim, todos os estudantes. Complicada essa situação, né? Afeta todo mundo da educação. É um caso também da minha sala, a gente está sem um professor de geografia e sem ter muito retorno, né? Sem ter muita comunicação sobre isso. Ainda pior a situação. Mas é isso, alguém quer fazer mais algum comentário, quer fazer as inscrições? Aqui o Vitor Queiroz comentou de novo. Tá bombando, né? Se não me engano, o MEC proibiu a realização de concursos. Não podem mais fazer somente aqueles concursos que duram 2 anos. Então, é um ataque geral, né? É um ataque aos profissionais da educação, aos estudantes, aos terceirizados também, que a gente não pode nunca se esquecer. Tudo bem, tá comentando. Quem quiser também comentar, tiver com o microfone ruim ou não quiser fazer uma fala, mas quiser comentar, é isso. Mas então, parece que não vai haver mais inscrições nos comentários. Então vamos passar para o nosso terceiro bloco, né, que são as considerações finais. Então vamos fazer também uma fala aí de 5 minutos para poder estar finalizando esse nosso debate tão importante. Eu queria começar, eu me inscrevo para essas considerações. E assim, eu queria agradecer de novo, né, a participação e a presença de todo mundo que pôde estar aqui hoje. É muito importante a gente estar discutindo isso realmente, né, porque é isso, a gente está vendo esse cenário, como bem colocaram todas as falas, né, um cenário muito difícil para a educação.
E a gente só consegue realmente atravessar essas dificuldades, né, de cabeça erguida, quando a gente se organiza, a gente faz esse tipo de interação, a gente conversa, a gente faz essas trocas, né? Porque as nossas dores, elas não são só nossas, elas são também a dor do outro, né? A gente faz parte de uma coletividade, então a gente precisa lutar não só pelos nossos direitos individuais, como pelos direitos de todos os estudantes, não é? Então, eu queria saudar assim, essa atividade, a AME Salvador, a FENET, que tem sido aí entidades de luta, né, na organização dos estudantes, para poder reivindicar seus direitos, para poder lutar contra esses ataques que a gente vem recebendo do governo Bolsonaro, do governo federal, do MEC, né, e a gente precisa de organizações do movimento estudantil como essas, né, a gente precisa de estudantes como esses, que estão interessados com essas questões, que querem discutir, querem debater e querem transformar essa realidade. Porque é justamente isso, né? A gente está aqui conversando, mas a gente sabe que a questão não é somente entender a realidade, mas principalmente transformá-la, né? Então, eu queria deixar aqui para todo mundo que está presente, pelo Meet, pelo YouTube também, queria deixar um convite para uma reunião que a AME Salvador vai estar realizando, uma reunião virtual, que vai ser realizada no dia 14 de março, às 17 horas, com o tema Pela Permanência Estudantil e contra os cortes de verba, né? Principalmente nessa questão da pandemia. Então, eu já queria deixar esse convite para todo mundo que está aqui, para que a gente possa aumentar esse diálogo, para que a gente possa construir as nossas lutas juntos, né? Colocar essas nossas reivindicações dos professores, dos horários, da falta de comunicação que a instituição pode ter. Então, é isso assim, agradecendo mais uma vez, fico muito feliz de realizar essas atividades, de fazer essas trocas e espero que a gente possa trocar cada vez mais, avançar nesse nosso enfrentamento, né? Se organizar cada vez mais e chamar os nossos amigos, aqueles colegas que a gente sabe que também tem um olhar crítico para a sociedade, que também não aceitam essa situação, que tem aquela inquietude que é normal, é natural da juventude, né? Então, esses são as minhas considerações. Que a gente continue lutando, que a gente chame cada vez mais gente, e que a gente siga nessa batalha, porque é o único caminho, né? Ou é isso, ou é o pisoteamento. Muito obrigado, e passo a palavra para a convidada Giovana, e se alguém mais quiser também fazer as considerações finais, sinta-se à vontade. Não, eu queria só agradecer mais uma vez a oportunidade. A AME Salvador é uma entidade de muita luta e tive a oportunidade de estar na Bahia, né? Um tempinho atrás, então muito feliz de estar aqui hoje. Queria também reforçar esse convite do Felipe e fazer um outro convite, né? A gente vai ter no dia 17 de março, logo na semana aí que vai ter a reunião da AMES, um Dia Nacional de Luta da FENET em defesa do orçamento, que é justamente isso que o pessoal falou aí na reunião, né? Que o orçamento está sendo impossibilitado, né? Isso afeta diretamente a contratação de professores, a permanência estudantil, as bolsas. Então, a gente está organizando um Dia Nacional de Luta para dizer que nós não vamos aceitar isso, né? Colocando faixas nos nossos institutos, fazendo atividades online, né? Também para quem não puder sair de casa, dependendo da situação de cada estado. Mas chamar todo mundo para poder organizar essa atividade junto com a gente, né? Em defesa dos nossos institutos e da nossa educação. Mas é isso. Obrigada. Valeu, eu que agradeço. Então, eu acho que é isso. Se tiver algum comentário aí no YouTube, acho que não tem. E é isso, gente. Muito obrigado pela participação. Espero que a gente possa estar fazendo esse diálogo. E é isso, então. Finalizamos nosso debate. Uma boa noite para todos e fiquem bem.